Olá pessoal, sou Fleca Taídes do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo à plataforma do YouTube. E vamos falar hoje sobre a questão religiosa no conceito marxista, tá? Muita gente é religioso, muito religioso, não é? Ele usa da questão da famosa frase que a religião é o ópio do povo, que está contida num texto chamado Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. Deixa eu pegar para vocês. Está nesse livro aqui, não é? Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, não é? Na última frase do livro, na introdução, que nesse livro Marx escreve a introdução, no final, tá? No final está dizendo, Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, introdução, tá? Então a introdução desse livro, ela vem no final do livro, tá? É um texto de 10 linhas no máximo, né? Que Marx vai escrever esse livro em 1843, mas em 44 ele coloca a introdução, tá? Em 44, e no final da frase, no final da frase vai estar, no final do livro, a religião é o ópio do povo, porque ela abranda corações embrutecidos, que significa corações embrutecidos, sofridos, tá? Então ela vai acalentar, né? Como a igreja faz realmente acalentar, tá? Mas a história do cristianismo e a história do marxismo, ela tem encontros. Por exemplo, né? Rosa Luxemburgo, num livro chamado Socialismo e Comunismo, aliás, Socialismo e Religião, ela vai pegar, que eu já falei aqui na questão da história, né? Ela vai falar que os cristãos, eles sempre no começo do cristianismo primitivo, depois da morte de Jesus, né, no começo da Era dos Apóstolos, lá pelo ano 50, que há a decisão entre a religião cristã ser uma religião aberta a todos ou fechada, não é? E aí é uma discussão entre Paulo e Pedro, e Paulo acaba vencendo, diz que a mensagem cristã vai leve, né, a mensagem, e também entra numa questão que tira a religião do foco político. Por quê? Porque Deus dá livre-arbítrio, quer dizer, ele dá a liberdade do homem sobre a terra nas questões materiais, tá? As questões espirituais, cada um tem a sua, tá? Por isso que se constrói um Estado laico. Mas aqui ele está dando uma justificativa na crítica à filosofia do direito de Hegel, que a religião, ela vai estar sempre contra, né? A ordem mais pobre depois do concílio de 325, né? O concílio de Nicéia do imperador Constantino. Ela se torna uma senhora feudal, vai estar do lado do poder, né? Ela vai empoderar reis no estado absoluto, não é? Rei por poder divino, né? Isso é a Igreja Católica. E no rompimento no século XVI entre Igreja Católica e protestantismo, eu já disse também isso aí para vocês, né? Um dos segmentos do protestantismo, que são os anabatistas, eles vão pregar o quê? Né? A igualdade social entre ricos e pobres, né? Igualdade de quê? Igualdade de direito à vida, igualdade de sobreviver com dignidade, tá? Justamente esse movimento, ele vai ser exterminado pelos outros ramos do protestantismo, assim como a Igreja Católica vai estar participando dessa exterminação, tá? E aí, também na questão do marxismo que é contestado, né, que há uma luta de classe, há sempre uma luta de classe, sim. Por quê? Né? Aí Marx e Engels vai explicar isso no Manifesto do Partido Comunista. Como? Né? Na introdução, no primeiro capítulo, né, a introdução, ela é toda voltada para a história da sociedade, onde mostra que desde a Roma Antiga há um conflito entre escravos, patrícios e plebeus, né? Na Idade Média entre senhores feudais e servos, né? Na Idade Moderna entre escravos, né? O pobre explorado, né? E os grandes mercantis, né? E na época contemporânea, o nascimento do capitalismo, né? Da ordem burguesa e o proletário. Né? E que conflito é esse, né, de luta de classes? Né? Há uma luta de classe, a história de luta de classe.
A luta de classe ela tem que ser interpretada de um modo invisível, ela é uma luta invisível. De um lado está o burguês que quer o maior valor, né, de ganho, de concentração de riqueza, e de outro está o proletário, o trabalhador, que sempre quer um pouco mais para viver com dignidade, mas a ele é negada. E a gente passa por uma experiência didática hoje dentro do Brasil. A partir do momento que a ordem burguesa, né, manda, através do mercado financeiro, se retirar do direito trabalhista, né, se criar uma previdência privada que impede uma série de aposentadorias e ameaça, inclusive, a tripartite do sistema de Estado Social. Ou seja, o SUS, Sistema Único de Saúde, fica ameaçado de ser extinto e sendo extinto, ele exclui a maioria dos cidadãos brasileiros em ter acesso à saúde, né, que seja hoje de má qualidade, mas que tenha acesso à saúde básica, inclusive, né, se não tiver dinheiro para pagar, né, o seu tratamento, tá? Eu vou explicar isso em um vídeo, o preço de como custa nos Estados Unidos para quem não tem assistência médica quando vai a um hospital, tá? Vou dar só um exemplo. Quem não tem assistência médica nos Estados Unidos, né, e vai ao hospital, por exemplo, com pneumonia, ela pode custar o tratamento entre 12 a 48 mil dólares, tá? Então a gente tem um SUS que nos protege, mas a ordem burguesa é contra. Por quê? Porque ela quer entrar dentro desse mercado também, porque aí a saúde ela vira comércio e não vira um direito. Ela deixa de se transformar num direito, deixa de ser um direito do brasileiro para se tornar uma condição financeira, né? A saúde, então, tem preço, não é? E não deveria ter, porque o ser humano é ser humano e ele merece ter direito à saúde, porque saúde é uma questão humana e não é uma questão econômica, tá? E nisso, né, há várias citações marxistas desta questão, né? Por quê? Porque a religião vai estar dizendo, olha, né, a gente está sofrendo, né, a gente sofre, tem um problema de sofrimento, né? Uma parte só da religião, é bom que fique claro isso, né, que está ligada à teologia da prosperidade, né? Inclusive a gente tem que falar sobre a teologia da prosperidade, porque é uma questão que vem lá do livro de Max Weber, né? Ética Protestante e Espírito Capitalista, né? Ele vai explicar muito bem sobre isso, mas as pessoas acabam aceitando a exploração através de uma alienação que vem da superestrutura, né? Que são os meios que delimitam, né, o poder econômico, através em cima da infraestrutura. O que é a superestrutura? Ela recebe as ordens através da infraestrutura. Tá? E aí, que ordens ou que alienação é essa, né? Aceite-se isso, aceite-se aquilo, aceite você perder seus direitos, aceite você perder a sua liberdade, aceite você perder sua autonomia, que quando você chegar no céu você será abençoado. A gente não pode fazer esse tipo de ligação entre questão espiritual, metafísica, e questão humana, né, de questão terrena, uma questão que a gente resolve na Terra. Os problemas da humanidade, da questão do desemprego, de fome, miséria, não estão ligados à questão espiritual, estão ligados à questão da luta de classes, da classe trabalhadora, entender como uma classe trabalhadora, entender que toda essa ordem vem por uma determinação burguesa. Não é à toa, por exemplo, que quem trabalha mais com esse sentido de alienação na classe trabalhadora são megas conglomerados chamados evangélicos neopentecostais. Tá? Que não são do ramo anabatista, que não são do ramo batista, que não são do ramo calvinista, né? E que nasceram com essa teologia da prosperidade que nega, inclusive, o próprio Evangelho de Cristo, né? Que condenava a riqueza material. Tá? Então, essa pauta hoje tem levado a um projeto, né, extremamente conservador, ao ponto de condenar inclusive menores infratores, tá? Onde Cristo nunca condenou, né, menores infratores. Vinde a mim todas as crianças, né? E um menor, adolescente ou não, ele tem uma mentalidade ainda em amadurecimento, né? E que leva à condenação, por exemplo, a diminuição da maioridade penal, não é? E aí você não fala das questões que a Constituição nega, da questão de saúde, educação de qualidade, moradia, saneamento básico, nega-se tudo isso e condena o jovem,
né? O Estado fica absolvido, mas o jovem fica condenado, né? Ataca as periferias, ataca religiões de matrizes africanas, né? Por quê? Né? A gente tem que entender que isso é uma questão humana. A religião de matriz africana aqui está e aqui é forte no Brasil. Por quê? Porque 12 milhões de negros escravos foram trazidos, né, da África para cá. A maior migração intraoceânica da história da humanidade. Tá? Vieram para cá, eles tinham a sua religião de matriz africana e aqui tentavam cristianizá-los à força, não é? Como se fosse você ser hoje, se transformar em muçulmano ou em judeu à força. Você não vai abrir mão da sua fé. Eles também não abriam mão da sua fé e eram satanizados por isso. Tá? Daí se criou a crença do culto do mal, do culto do bem, e não é propriamente isso. Para mim, na minha interpretação, a pessoa que usa, né, o nome de Jesus de Nazaré para ficar rico, para se transformar em bilionário, né, aí sim, ele está indo contra a própria palavra de Cristo. Por quê? Porque Cristo condenava isso. Né? Inclusive foi condenado à morte por um homem muito rico, um saduceu chamado Caifás, que a gente sabe disso, né? Que controlava 16 mil pessoas na cidade de Jerusalém, cuja população era de 30 mil. Então ele tinha mais da metade da população que foram responsáveis pela famosa levantada de mão. Libertem Jesus ou Barrabás. Libertem Barrabás. Tá? Então são questões práticas que a gente tem que tomar cuidado, né? E a religião pode estar dentro da política, mas ela não pode estar influenciando para um lado que criminalize a classe trabalhadora, os filhos da classe trabalhadora, e nem criminalize os filhos da classe da elite. A religião tem que estar lá e pode estar para defender um estado de bem-estar social, embora o Estado seja laico. Tá? E para terminar, a gente precisa ler um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre as questões, porque aqui ninguém faz uma apologia à condenação. O marxismo, propriamente dito, ele não é, né, uma religião ateia. Né? Você não é necessariamente, para ser marxista ou comunista, você precisa ser ateu ou não. Muitos são e a maioria não. Tá? Por quê? Porque a luta, né, que houve do cristianismo antigo, como a luta que há hoje, é uma luta pela emancipação humana e a emancipação da classe trabalhadora, tá? Que está no livro também, né, A Ideologia Alemã. Né? Porque a briga de Marx maior no livro A Ideologia Alemã é sobre o quê? A autonomia humana está acima da autonomia religiosa e da autonomia política. Porque há uma questão na Alemanha protestante do começo de meados do século XIX, em que o judeu, por exemplo, não poderia trabalhar, né, dentro do Estado porque ele não era cristão. Então, por isso que Marx vai brigar pelo quê? Pela autonomia humana, daí a questão do Estado laico. Tá? A pessoa não precisa professar uma fé para poder sobreviver na vida política ou na vida em sociedade cotidianamente. Ok? Então, Marx ele não faz uma condenação através dessa frase, tá? Ele está dizendo justamente que parte do sistema religioso ele faz uma alienação, né, a sociedade, dizendo o seguinte: ó, lá no céu você vai ganhar, né? E o comunismo, o marxismo vai dizer: não, isso é um processo de mundo e não um processo metafísico. Isso é um processo complexo que acontece dentro da sociedade e é preciso acordar a classe trabalhadora para que ela se entenda como explorada e se una para fazer a revolução, tá? Esses conceitos vão estar em visões de quem? Né? Em conceitos como nas visões de Lenin, de Rosa Luxemburgo, de Antônio Gramsci, né? E de outros grandes marxistas, né? Que vão fazer uma fala, ou vão fazer falas a respeito dessa questão. Ok? Quem gostou, deixa um like e até a próxima.